a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar, oh, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar. Bom dia! Saúdo a você nesta manhã especial de domingo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de desejar que a graça deste nosso Senhor Jesus seja contigo e com a tua família, neste dia e nessa semana que inicia. A palavra que eu quero saudar você nesta manhã, nós temos lá no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e seguintes. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra criadora de Deus é a palavra poderosa de um Deus que do nada cria todas as coisas, que do caos coloca ordem e começa a organizar todas as coisas. E a palavra que num primeiro momento coloca luz sobre as situações. Assim também é conosco, assim também é a partir de Jesus, quando Ele entra na nossa vida. A vida que antes era um caos no pecado, este Senhor Jesus restaura, perdoa e coloca a pessoa na possibilidade de viver uma nova vida. E antes, nas situações onde só haviam trevas e escuridão, agora a luz deste Senhor Jesus, que é Ele mesmo, que diz: eu sou a luz do mundo. É Ele quem agora ilumina, guia, de maneira que nós possamos dar passos concretos e firmes na direção daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É na palavra poderosa deste nosso Deus que eu saúdo você nesta manhã e desejo que esta palavra poderosa dele conduza os teus passos, guie o teu caminho, transforme a tua vida e você seja levado por este Deus aonde for da vontade dele. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te damos graças que podemos mais uma semana iniciar na tua presença, Senhor Deus. E sob a tua palavra queremos nos colocar nesta manhã, pedindo que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, a nossa família, Senhor Deus, de maneira que nós possamos cada vez mais nos alinharmos à tua verdade e à tua vontade, Senhor. Muito obrigado por esse grande privilégio, que é podermos conhecer e pertencer a um Deus que fala e que guia aqueles que buscam ser guiados por Ti, Senhor. Nós não queremos viver no caos deste mundo, não queremos viver na escuridão do pecado. Por isso pedimos que, por meio do Teu Filho Jesus, Tu também venhas a restaurar a nossa vida. Pedimos perdão também por nossos pecados, Senhor Deus. Tu sabes como somos falhos, Tu sabes como caminhamos, Senhor Deus, por caminhos que não fazem a Tua vontade, Senhor Deus. Nós pedimos assim que Tu venhas a nos renovar também nesse dia. E restaurados pelo Senhor, possamos dar passos firmes na Tua vontade. Oramos no nome santo do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido você a um momento especial de louvor ao nosso Deus. Posso crer no amanhã.
muito especial. Ele é bem antigo, mas sempre atual. Tem o Antigo e o Novo Testamento, 66 livros de mensagens para todo momento. Eu tenho um livro muito especial. Ele é bem antigo, mas sempre atual. Ao ler esse livro você vai entender que o amor de Jesus é o melhor para se viver. Ele é a Bíblia, não vá deixar de ler o amor de Deus. Você vai conhecer, você vai conhecer. Você vai conhecer. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Palavra bíblica que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã, nós temos no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Jeremias 10, 1, ali nós lemos assim: Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti,
Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Aqui nós paramos por enquanto. Jeremias 1-10, 1-11. O livro de Jeremias é um livro muito especial, vale a leitura bíblica dele como um todo. E nos livros dos profetas, a maioria deles nós temos muitas informações bem especiais, geralmente bem no início do livro. Fala quem é o profeta, fala de onde ele veio e fala como foi mais ou menos o seu chamado. E é interessante que com cada um, Deus tem uma forma diferente de agir. Deus não tem uma fábrica, uma produção em série, onde Deus vai fazendo assim, vai produzindo pessoas que façam a mesma coisa. Não. Se a gente olhar em toda a Bíblia e em toda a história da humanidade, cada pessoa é individual e especial para Deus. E Deus lida com cada pessoa de uma forma única. Assim ainda hoje acontece também. Na nossa vida, nós podemos até comparar nosso viver com outras pessoas no sentido de aprender com elas. Aprender com os erros de outras pessoas e também aprender com os acertos. Mas cada pessoa é especial diante de Deus. O Salmo 139 vai expressar essa grandeza, esse conhecimento e esse grande poder de Deus que faz cada pessoa individual, que lá no ventre materno, lá na barriga da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Por que Ele nos conhecia? Porque foi Ele que nos formou, obviamente. E quando nós olhamos para o chamado de Jeremias, nós vamos perceber algumas coisas bem importantes lá no início, no capítulo 1. Vale a pena ler. Nós vamos perceber, em primeiro lugar, de quem ele era filho. Ele era filho de um sacerdote. E de um sacerdote, os sacerdotes eram aqueles responsáveis pelo cuidado no templo, para fazer os sacrifícios de maneira que as pessoas tinham reconciliação com Deus. Obviamente, muitos sacerdotes agiram de forma muito errônea no Antigo Testamento, assim como acontece hoje também. Os sacerdotes tinham esse dever, ou essa ordem expressa de Deus, para intermediar as pessoas a Deus, conduzir as pessoas ao Senhor, ensinando a sua palavra para eles e auxiliando-as nos sacrifícios, ensinando como que é a vida com Deus. E obviamente muitos sacerdotes deixaram este chamado do Senhor pelo caminho. O que fizeram? Penderam para a ganância, penderam para a ignorância e pior, muitos deles penderam, tiveram a sua vida pendente ou decaíram para o lado da idolatria. E isso no Antigo Testamento é terrível. É um dos piores pecados que o povo cometeu em toda a Antiga Aliança. A idolatria, que também é o tema do nosso texto que lemos aqui em Jeremias 10. Mas ainda falando do início da vida de Jeremias, nós perceberemos que ele ainda jovem foi chamado pelo Senhor lá nos tempos do rei Josias, no 13º ano do rei Josias. Rei Josias foi um excelente rei do povo de Judá, alguém que buscou fazer a vontade do Senhor, alguém que começou a reinar muito cedo, com 8 anos, Josias se tornou rei. Com o passar do tempo, quando finalmente ele foi tomando, amadurecendo ao ponto de poder tomar as decisões que o povo precisava que ele tomasse, certo dia alguém descobriu a palavra que estava enterrada lá num lugar do templo, trouxe para Josias, leu para Josias, Josias rasga suas vestes e se escabela, porque ele percebe que o povo simplesmente esqueceu a palavra de Deus. Tudo estava do bom e do melhor, só que a vida espiritual das pessoas, a vida com Deus, que tinha dado tudo para elas, estava completamente esquecida. E Josias promoveu uma grande reforma no tempo da Antiga Aliança. Jeremias começa a atuar no seu tempo profético durante o reinado de Josias. E segue depois nos próximos reis também. E os próximos reis botam tudo a perder novamente, de maneira que o povo se larga na idolatria de novo. E acontece então o chamado exílio babilônico. Quando o povo de Judá, o povo de Israel que tinha sobrado, foi levado para a Babilônia, Jeremias, por ser
pobre e viver com os pobres, ele não foi exilado na Babilônia, ele ficou em Jerusalém, junto com aqueles que lá ficaram também, com uma Jerusalém completamente saqueada, arrasada, destruída, o templo no chão, e agora com o povo da terra que ficou lá. Foi que Jeremias ficou também, e foi, obviamente, o seu chamado profético continuou a ser exercido ali, em Jerusalém. Mas é muito interessante que no início, quando Deus chama Jeremias, no primeiro momento ele diz: Senhor, eu sou alguém tão novo, né? Eu não sei nem falar direito. O que eu vou fazer? Quem sou eu para fazer a tua vontade? Quem sou eu para o Senhor falar comigo e pedir que eu faça alguma coisa? E Deus tem um chamado bem especial para Jeremias. Para mim é um chamado, assim, um dos versículos muito importantes do Antigo Testamento, porque ele revela quais são os planos de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 10, diz assim, lá no meio do chamado de Jeremias: Jeremias, veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Qual é a finalidade do chamado de Jeremias? Para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. É interessante que parece que quando a gente pensa no chamado de Deus, Deus chamando alguém para fazer alguma coisa, nós pensamos: nossa, é alguém chamado a construir uma grande coisa, é alguém chamado a construir uma grande história com Deus. Agora é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que muitos homens de Deus foram chamados para destruir. Como assim para destruir? Claro, não para destruir aquilo que estava bom, mas para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, são 4 palavras muito fortes aqui, aquilo que não era da vontade de Deus. E se aquilo que não é da vontade de Deus se instala, seja na vida de uma pessoa, seja numa família, ou seja na própria comunidade do Senhor, isso tem que ser tirado. Isso não pode ser levado adiante, mesmo que mexa com todo mundo, mesmo que mexa com, como era o caso aqui, com a vida dos reis, com a vida dos sacerdotes, com a vida daqueles que eram responsáveis diante de Deus pelas pessoas. Então este era o chamado de Jeremias, e quando nós lemos o livro dele, especialmente da metade em diante, vamos perceber que ele passou por muita dificuldade e sofreu na própria pele muita coisa ruim. Por quê? Porque arrancou, arruinou, destruiu e arrancou as coisas que não eram da vontade de Deus. E assim como quando nós arrancamos uma planta da terra, ela vem com raiz e vem com tudo aquilo que está em volta dela, ela destrói algo maior ali, assim seria na vida do povo de Deus também. Por isso que Jeremias passou por tantas situações difíceis. E para mim, essa semana, quando eu estava lendo, e junto com a minha família, esse capítulo 10 aqui, me chamou a atenção como é falado a respeito da idolatria, desse pecado tão recorrente na Antiga Aliança, um pecado que a gente olha e pensa: não, mas o povo não pôde cair nisso de novo. As pessoas não tiveram a capacidade de cometer o mesmo erro de novo. Tantas vezes o povo passou por situações trágicas por causa desse erro. E voltaram à mesma situação? É fácil a gente olhar para o texto e pensar isso, mas se nós olhamos para a nossa vida, não é diferente. Por isso que a Bíblia compara também a alguém que volta no pecado como a porca que se revolve no lamaçal. O porco, por natureza que Deus criou ele tem, parece que essa necessidade de estar sempre sujo. Por isso ele é um porco, né? Ele está sempre quer deixar um porco feliz, solta ele para ele se rolar na lama. E se alguém lava um porco, deixa o porco limpinho, ele não se sente bem, não se sente à vontade. Ele tem que ir lá se misturar, se rolar na sujeira de novo. Essa é a natureza dele. Ou também a Bíblia compara esse pecador que volta ao seu pecado como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Quem tem cachorro sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não tem, saiba que o cachorro, ele muitas vezes vomita e ele vai lá e come o seu próprio vômito. Essa coisa repugnante e nojenta para nós faz parte da natureza dele. Assim, aquele pecador que até deixou o pecado, mas não por arrependimento, e sim apenas por conveniência, apenas porque os outros talvez deixaram também, então eu vou deixar também. Na verdade, dentro do coração dele não houve uma mudança. Então vai acontecer com ele aquilo que acontece com o porco, aquilo que acontece com o cachorro. Ele volta àquela sujeira rapidinho, porque parece que sem aquela sujeira ele não vive. E Jeremias, então quando fala aqui com o povo, ele diz assim: ouçam a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor dirige a vocês, casa de Israel. Meu povo, ouçam a palavra. Precisamos imaginar Jeremias
diante de uma geração que não ouvia mais a palavra, que ouvia outras coisas. Diferente da nossa de hoje, né? Só que não. Jeremias agora tem chamado, ouçam, prestem atenção, é um chamado de Deus para a vida de vocês. Assim diz o Senhor. E aí vem esse texto para mim fantástico. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não aprendam o caminho dos gentios. O povo de Deus caía na idolatria na antiga aliança, porque com o passar dos dias, né, depois, geralmente Deus intervinha diante de uma situação difícil, Deus livrava, Deus dava um grande livramento para o povo, só que aquela experiência do livramento logo passava. E à medida que passava, é interessante que o povo começava a olhar para a vida dos outros povos, dos gentios, daqueles que estavam ao redor de Israel, e é como que se começasse a dar uma coceira, um desejo, uma curiosidade, assim, um brilho nos olhos pelo estilo de vida dos outros. Olhando para a história, se sabia que sempre isso terminava mal. Mas parece que aquela experiência logo caía no esquecimento, de maneira que começava a brilhar os olhos para aquilo que os outros faziam. E de repente pessoas estavam fazendo coisas que há tempos atrás o povo não se autorizava. Mas de que devagarzinho, com aquele flerte, né? aquela coisa que você vai assim, paquerando aquilo que os outros vão fazendo. Daqui a pouco você está fazendo aquilo que há pouco tempo atrás você reprovava que fosse feito também. Você até olhava para os outros com julgamento, olhando, como é que as pessoas podem fazer isso? O flerte com aquilo que os outros fazem, quando ele acontece lá dentro do coração, faz com que em pouco tempo nós façamos aquilo que antes tínhamos pavor e até condenávamos. Por isso o chamado para o povo de Deus aqui era, ouçam o que diz o Senhor, não aprendam o caminho dos gentios. Não aprender, como que acontece o aprendizado de algo novo na nossa vida? Acontece aos poucos. Quando alguém começa a aprender a dirigir, ele não sai andando de qualquer jeito. Ele primeiro, tem que aprender a botar a marcha, tem que aprender a soltar a embreagem devagarzinho. É um aprendizado que acontece entre muitos acertos e erros. Todo aprendizado acontece de forma devagar, de uma forma pausada, entre erros e acertos. Então, aprender os caminhos dos gentios não significa que, assim, da noite para o dia o povo estava lá fazendo aquilo que o pessoal de fora fazia também. Não, mas é algo que acontecia à medida que, em coisinhas muitas vezes pequenas, as pessoas iam flertando e iam permitindo que visões de fora fossem adentrando a vida do povo de Deus. E isso, com o passar do tempo, tornava a situação bem difícil. Porque antes, aquilo que se condenava, agora se está praticando também. Então não fiquem com medo, por exemplo, deles, cita uma situação aqui, Não fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. É a mesma coisa que hoje nós pararmos assim para pensar, quando acontecem situações, quando vem uma nuvem de uma característica diferente, ou quando dá uma coloração da luz do sol de uma forma diferente, ou quando nós vemos alguma coisa acontecendo na natureza, facilmente as pessoas têm crendices, e elas pensam que, isso está acontecendo porque aconteceu tal coisa, isso é sinal de, Às vezes até acontece em âmbito de brincadeira, isso aí é 3 dias antes da morte. Âmbito de brincadeira é outra história, mas pior quando fica numa situação séria aqui. E é isso que o povo começou a flertar. Os povos gentios interpretavam tudo como ira dos deuses, como isso e como aquilo. E o Israel começou a olhar para isso e começou a se interessar por isso. E uma vez quando brota aquele interesse por aquele aprendizado, se busca aquilo que se está interessado, e daqui a pouco você está misturado junto com aquilo também. E aí aconteciam alguns cúmulos, Versículo 3 vai dizer assim, os costumes dos povos são vaidade. São vaidade. Os costumes, as pessoas, os gentios, os que não temem ao Senhor, os que não conhecem o Deus de Israel, eles fazem tudo por vaidade. É uma coisa que acontece por aparência, que passa rápido. E aí o que eles fazem? O que era a situação na antiga aliança? Eles cortam uma árvore no bosque, vão lá no mato, cortam uma árvore. Um artífice trabalha com um machado, alguém faz com um machadinho lá uma escultura, alguma coisa assim, uma imagem de algo, de alguém.
com prata e com ouro enfeitam, né? Embelezam revestem aquela escultura com prata e ouro. Olha só, ela fica sofisticada, ela fica bonita. E com pregos e martelos fixam essa estátua para que ela não caia. Está ali aquela belezinha pronta, aquela estátua fixada em algum local. Só que o que são estes ídolos? É uma imagem, que antes era só uma árvore, que antes era só ouro e prata derretido. Agora se tornou uma imagem. Só que esses ídolos, eles são como um espantalho no pepinal. Eles não falam. Quem é da área quem tem uma horta em casa ou quem é da agricultura sabe muito bem o que é um espantalho, né? É um boneco que você cria ou coloca alguns objetos que se movem lá na horta ou na lavoura para espantar os bichinhos que vêm ali, os passarinhos ou alguns outros bichos, para que quando esses bichinhos vierem comer aquilo que está na horta, não conseguirem, mas se assustarem. Então, na verdade, os ídolos são como esses espantalhos. Um espantalho a gente sabe que é só um boneco, que é só algo que está ali para fazer, para espantar, para causar uma impressão em quem não tem a razão, que são os animais, que não são como os seres humanos que pensam, que podem pensar. Os animais, um passarinho vem, se assusta e vai embora. Por quê? Porque ele não pensa. Porque ele apenas é um passarinho. E assim são os ídolos. São como um espantalho na lavoura de pepino, no pepinal. Não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Alguém tem que carregar aquela imagem. Não tenham receio deles, meu povo, porque eles não podem fazer mal para vocês. E também não podem fazer o bem. Então, a forma como Jeremias descreve a idolatria escancara o que é uma crendice, né? Acreditar num objeto simples qualquer que não pode fazer bem ou mal a ninguém. Só que os gentios, aqueles que não conhecem o Senhor, a crendice faz com que as pessoas se impressionem com esses objetos, com estas coisas, e passam a dar valor para aquilo, e passam a permitir que aquilo tenha autoridade sobre a vida delas. Quando nós não sabemos o valor das coisas, nós permitimos sim que aquilo vai se tornando aos poucos autoridade sobre mim. E o que vai acontecendo? Vai acontecendo que eu começo a me envolver com aquilo. E daqui a pouco eu estou de joelhos, né? Ou prostrado diante daquilo. E por que Israel era chamado a não fazer isso? Porque se olhava para os outros povos, e se a gente olhar na história, povos foram derrocados, né? Povos caíram mais tarde nas suas histórias, porque geralmente começaram a flertar com esse tipo de coisa. Porque estes falsos deuses, é interessante, eles não têm poder nenhum. Só que o valor que as pessoas vão dando vai sempre aumentando. Vai sempre aumentando. E por quê? Porque as pessoas vão confiando naquilo e aquilo não resolve, e daí precisa uma dose maior daquilo, é quase como uma droga. E aquilo não resolve, e precisa um sacrifício maior, e não resolve. E aí precisa algo maior. E povos foram extintos na história, ou se autodestruíram, por exemplo, porque começaram a sacrificar as próprias pessoas do povo, os filhos, né, os familiares, ou os trabalhadores que tinham no povo, como sacrifícios a falsos deuses. E é interessante que, por mais cômico que isso seja, é trágico. E o pior disso tudo é que Israel buscava agora isso para si. Para si. E a gente pode até pensar, nossa, mas como que podiam fazer isso? Ou nos nossos dias talvez parece que isso não é tão grave. Será que não? Uma palavra bíblica que para mim é bem importante nesse contexto é a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Lá no Novo Testamento, o livro de Tiago, ele é muito especial porque ele é um livro muito prático. Ele é aquilo que muitos dizem até, aquilo que Provérbios é no Antigo Testamento, a carta de Tiago é no Novo Testamento. E Tiago, capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A Bíblia faz sim uma divisão entre os do mundo e os do povo de Deus. Mundo, não, obviamente nós vivemos nesse mundo. Nós somos cidadãos que habitam aqui ainda, embora os nossos valores não são mais os daqui. Quem vive com Jesus e quem quer viver com o Senhor Deus, verdadeiramente, de coração e não apenas porque acha isso bonito, quem quer vida com Deus, vai perceber sim
que os valores que conduzem a sua vida não são mais os valores desse mundo, mas são os valores celestiais, os valores do reino dos céus, do reino de Deus. É isso que precisa pautar as minhas decisões, o meu comportamento, com quem eu me relaciono. Vivemos sim neste mundo, mas não somos mais daqui. E a Bíblia faz sim uma separação, e ela chama de mundo tudo aquilo que não é do Senhor, aquilo que está manchado pelo sistema do pecado aqui instalado. E é desse mundo que Tiago está falando. É aqueles que não têm mais, que não possuem os valores celestiais, que têm apenas os valores desse mundo. E tem alguns valores que até são interessantes, bonitos. Mas os valores que o Senhor nos dá são muito melhores e se sobrepõem aos valores do sistema deste mundo. E Tiago vai fazer um chamado muito claro para a comunidade da sua época. Os cristãos, nessa época que Tiago escreveu, alguns cristãos até sabiam muito bem a doutrina bíblica na cabeça, mas no viver prático, por isso que a carta de Tiago é uma carta muito prática, porque ela é um chamado a viver os valores do reino dos céus de forma prática. E aqui ele vai falar assim, gente, o capítulo 4, versículo 1 vai dizer, de onde vem tanta confusão que há entre vocês? De onde vem tanta coisa que há no coração de vocês? São dessas coisas que vocês têm cultuado no coração de vocês. E de onde vem essas coisas? Do sistema desse mundo. E o sistema desse mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra de Tiago é muito clara. E muitos hoje interpretam essa palavra dizendo, não, mas a gente é um ser só, a gente vive nesse mundo, a gente é chamado a amar esse mundo. Amar a criação de Deus e aqueles que são criados por Deus, de maneira que todo esse mundo seja assim, iluminado pela luz que é o Senhor Jesus e que diz, nós somos a luz desse mundo. Mas nós não somos chamados a nos tornarmos atraentes para esse mundo, no sentido de que agora o mundo vai amar os cristãos, vai amar a igreja para ser como eles. Não. A palavra vai dizer que aqueles que vivem com Jesus são loucos para este mundo. Nunca vão ser bem vistos pelas pessoas desse mundo. O mundo vai odiar e vai perseguir aqueles que amam verdadeiramente Jesus. Somos chamados sim pelo Senhor Jesus a ser sal e luz desse mundo, mas sem deixar de ser sal e luz desse mundo. Não é me amoldando aos padrões desse mundo, Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, não entrar na forma deste mundo. É aquilo que levou a derrocar o povo de Israel na antiga aliança, aqui em Jeremias. E de forma muito simples isso começou a acontecer à medida que um flerte com a idolatria, com aquilo que num primeiro momento até parecia ser insignificante, mas que agora, de repente, se instalou um sistema terrível, destruidor no meio do povo de Deus. E o chamado de Jeremias agora ouçam a palavra, assim diz o Senhor, não aprendam com o caminho dos gentios. Em outras palavras, é um chamado aqui à conversão, volte-se para Deus, busque os teus valores, busque o moldar da tua vida, busque aquilo que você quer aprender, nos valores celestiais, naquilo que o Senhor quer te ensinar, e não agora ficar buscando na sabedoria deste mundo, coisas que vão te tornar mundano. E isso é idolatria. Não há ninguém semelhante a ti, o versículo 6 aqui de Jeremias 10, agora começa a acontecer uma guinada. É um voltar agora, um olhar para Deus. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Deus não é suficiente para nós buscarmos aquilo que precisamos por nosso viver? Precisamos flertar com coisas que nos levam para longe dele? Seria essa a pergunta de Jeremias para nós hoje. Ele declarou, grande é o teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Quem não teme a Deus é quem não está diante de Deus. Quem está longe de Deus, como que vai temer a Deus? Aí sim vai buscar valores fora. Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, não há ninguém semelhante a ti. Então por que eu vou trocar picanha por osso? Como diriam aí no ditado popular, Para que eu vou trocar algo bom, maravilhoso, gostoso, que me sustenta, por um osso duro de roer? Por que eu trocaria a glória de Deus
por flertar com outras coisas mortas e que estão condenadas? Pois é isso que muitos fazem. Todos eles, versículo 8, se tornaram tolos e estúpidos. Seu ensino é vão e morto, assim como um pedaço de madeira. Versículo 9, um dado interessante aqui. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice, de mão de ourives. O versículo 9, naquela época, né, Jeremias está dizendo assim, ó, vocês para fazer essas estátuas, vocês estão trazendo ouro de Tarsis. Tarsis era o fim do mundo da época. Né? Lembra lá Jonas, quando ele foi chamado por Deus, o profeta Jonas, para ir para Nínive pregar a palavra, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele pegou um navio para ir para Tarsis. Tarsis é a atual Espanha hoje, é a pontinha do continente europeu aqui embaixo, se a gente olhar no mapa. Então, em vez de ir para um lado, foi totalmente para o outro, lá no fim do mundo. E agora, a forma como Jeremias escreve, estão trazendo ouro lá de longe, coisa boa, coisa refinada. Vocês trazem prata de Ufaz não se sabe onde é. Os ídolos são obra de artífice. Quem era um artífice? Era alguém que tinha muita habilidade, era alguém que fazia coisas muito legais, da mão de ourives. O ourives é aquele que trabalha com ouro. Olha como existe empenho para fazer os ídolos. Só que eles não passam disso. O Senhor é o verdadeiro Deus. Ele, versículo 10, é o Deus vivo e o Rei eterno. Por mais especial e brilhante que algo possa parecer e ser neste mundo, nada nem ninguém vai se comparar ao nosso Deus vivo. Então, por que é que eu teria a pretensão de flertar com coisas, porque trocando estas coisas pelo auxílio do meu Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel? Essa é a pergunta que nos fazem, e nós poderíamos aqui ir adiante também. Apenas eu quero fazer exatamente uma pausa para trazer um pouco mais para perto de nós essa palavra. Talvez hoje a nossa situação não seja construir aí uma estátua, um ídolo com prata e ouro, né? Pelo menos eu não tenho prata e ouro para construir uma estátua, e ainda bem que não tenho. Agora, nós temos que nos perguntar sim, quais são os outros falsos deuses que temos buscado? E nem eu estou pensando em coisas talvez concretas aqui, como que geralmente a gente diz, né? O nosso dinheiro pode se tornar um Deus, a nossa casa pode se tornar um Deus, o meu trabalho, tudo aquilo que eu dou mais valor do que o próprio Deus, se torna Senhor sobre a minha vida. E nem estou pensando nessas situações. Mas eu agora gostaria que cada um pensasse nas coisas que têm feito você brilhar os olhos no teu dia a dia. Né? O que tem feito você brilhar os olhos? Talvez seja uma pessoa que você tem buscado seguir na internet, né? No YouTube, Facebook, Instagram e tudo que é rede social. Né? Pessoas têm seguido hoje cegamente outras pessoas, né? De maneira que aquilo que elas falam se torna sabedoria para a vida. E a pergunta que eu tenho que me fazer nessa hora, pera lá, mas isso aí vem do Senhor? Isso é firmado pelo crivo da palavra? Ou é alguém que agora está pensando as coisas para mim e eu estou assumindo isso como uma verdade e vivendo a partir disso? Estas coisas que muitas vezes estão diante de nós, no nosso celular, quando a gente abre ele, nas mensagens que nós recebemos, será que estas coisas não estão se tornando falsos deuses com a aparência de um Deus verdadeiro? Será que muitas vezes não estamos flertando com ideologias que vêm de uma forma sutil sendo colocadas para nós por meio de mensagenzinhas bonitinhas? Apenas um exemplo, né, dessas situações ou de falsos outros deuses que podemos estar buscando sem perceber. Será que não temos flertado com a filosofia desse mundo, de maneira que se eu não faço aquilo que todo mundo está fazendo, eu me sinto um peixe fora d'água? Será que eu não tenho brilhado os meus olhos para coisas no meu dia a dia e na minha semana que no fim das contas começam de uma forma sutil e daqui a pouco eu estou fazendo aquilo que todo mundo faz? O cristão, aquele que vive com Jesus, ele é chamado a nadar contra a correnteza, contra a lógica desse mundo. E não vai ser apoiado pelo mundo. O mundo não vai bater palmas para ele. Muito pelo contrário. Antes o mundo jogará pedras no cristão, porque ele produz frutos do reino de Deus. E quando se produz frutos, outros vão jogar pedras.
Então, essa palavra eu gostaria de compartilhar no sentido de que nós não nos conformássemos, não entrássemos na forma desse mundo. E por mais simples que essa palavra ela pega a todos nós. Porque cedo ou tarde, dia a dia, os nossos olhos começam a brilhar para coisas que não são da vontade de Deus. Por isso a decisão de viver com o Senhor é uma decisão diária. É uma decisão que eu preciso acordar hoje de manhã e decidir, eu quero buscar a palavra do Senhor e quero viver com Ele hoje. E no final do dia, eu tenho que parar e pensar e fazer aquele balanço diário. Hoje foi bom ter vivido com o Senhor. Aqui eu falhei, aqui eu errei, me perdoa, Senhor, mas amanhã eu quero viver contigo de novo. E amanhã cedo eu preciso acordar e decidir, hoje eu quero viver com o Senhor. A nossa vida com o Senhor precisa ser uma vida intencional, todos os dias. Porque na mínima brecha que nós dermos, colocando o nosso viver numa espécie de um piloto automático, deixar a coisa acontecer sozinha, quando menos percebermos, estamos aí nos dobrando aos deuses dos nossos tempos, aos deuses dos gentios, ao estilo de viver, e que cada vez mais é sutil, embora muitas coisas tenham acontecido de forma escancarada. Pergunte para você mesmo, lá no teu coração, bem sinceramente, com o que você tem flertado? Para onde os teus olhos têm brilhado? Para o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou para um mundo que brilha, que é atraente, mas que vive nas trevas? Que este nosso Senhor Jesus possa te abençoar ricamente na sua palavra e que no teu viver, no teu dia a dia, na tua família, no teu grupo de igreja, em qualquer lugar que você esteja, quem conduz a tua vida seja a palavra poderosa deste Deus Criador, que mandou Jesus para ser a luz do mundo, para iluminar a nossa vida, para tirar o caos, para abençoar o nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos imensamente porque o Senhor continua a falar por meio da sua palavra. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, que o Senhor nos atrai para perto do Senhor, mediante o seu Santo Espírito, de maneira que na tua palavra nós temos aquilo que precisamos para viver. Pedimos perdão, Senhor Deus, se temos flertado com coisas que não são da tua vontade. Pedimos perdão, Senhor Deus, quando os nossos olhos têm brilhado para os padrões deste mundo, Senhor Deus, que muitas vezes são padrões que levam para longe de ti, Senhor. Chame-nos para junto do Senhor e restaure, ó Deus, a nossa vida na tua presença. Nós clamamos, Senhor Deus, pelas pessoas que têm sofrido, pelo luto, Senhor Deus, que perderam seus queridos na última semana, nos últimos tempos. Clamamos pelo teu consolo bem presente na vida de cada pessoa. Nós clamamos, Senhor Deus, também pelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, sejam nos hospitais ou em casa, que o Senhor seja bem presente na vida de cada uma, curando, restaurando a sua saúde física, Senhor Deus, e também permitindo que seja um tempo onde essas pessoas se aproximem cada vez mais do Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, pelas pessoas com dificuldades financeiras, de trabalho, Senhor, que o Senhor possa prover aquilo que é necessário para cada dia. Nós também pedimos, Senhor Deus, de uma forma bem especial, por toda a nossa cidade, por nosso país, Senhor Deus, que a tua vontade sim seja feita na nossa vida e por meio dos nossos governantes, Senhor Deus, que ali haja a tua direção, o governo com justiça e equidade, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que tu possas abençoar cada família. E essa semana que segue, colocamos ela totalmente nas tuas mãos. Por isso oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente nessa semana. Se você quiser acompanhar na terça-feira à noite, participar junto aí do nosso estudo bíblico na live via Facebook, meu Itoupava Central, você é muito bem-vindo. 20 horas, todas as terças-feiras. E também nós queremos agradecer mais uma vez, em nome da nossa comunidade, por cada pessoa que tem contribuído, que tem ofertado. Deus tem sustentado toda essa obra também mediante o auxílio de cada pessoa. De uma forma muito especial, eu quero mandar um abraço assim para todos os idosos, todos os idosos, mas especialmente aqui os da nossa comunidade. Vocês são pessoas muito especiais e talvez os mais afetados aí diretamente por toda essa pandemia. Nós queremos assim agradecer a vida de vocês
porque vocês são exemplos para nós de também como se portar nesse tempo. Deus conceda a graça de uma forma bem presente na vida de cada pessoa. A gente tem saudade de cada um, mas especialmente também dos nossos idosos, e que nós não podemos ver muitos por aí, né? Que Deus ilumine a vida de vocês também adiante. Fica um abraço bem especial para cada um, para cada familiar. Convido ainda você a louvar ao nosso Deus com mais uma música. Conforme tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir